Isso não é vida cristã, irmãos. Mas eu digo para você que esse é o modelo mais comum de cristão que nós temos nos nossos dias. Esse é o modelo mais comum. Se existe alguém aqui, uma pessoa, que você sente, que você se enquadra como isso, com esse fariseu aqui, eu peço para você, em nome de Jesus, vá aos pés do Senhor. Meu irmão, não aceite esse estilo de vida. Minha irmã, não aceite esse estilo de vida. Digo para vocês, repito, este comportamento é o mais comum que eu conheço. É o que eu mais vi em toda a minha vida. Pessoas rasas da espiritualidade. Por quê? Porque não tem a revelação e não tem a voz. Como eu não tenho a revelação e tenho a voz, eu preciso justificar que eu tenho algo. E como que eu posso mostrar que eu tenho algo? Eu faço algo. Então eu crio um roupante, eu crio liturgia própria. Não tem nada errado em jejuar. Não tem nada errado se você consagra suas finanças aos pés do Senhor. Que você chame isso dízimo, que você chame oferta, mas que você tenha um coração voluntário para o Senhor. Não tem nada errado nisso. Errado é quando essas coisas se tornam um chavão de retórica da sua religiosidade. Isso tem que ser relacionamento com Deus. E não é um relacionamento que eu tenho com o corpo, não é um relacionamento que eu tenho com as pessoas, é um relacionamento que eu tenho com Deus. Se eu jejuo, se eu consagro minhas finanças aos pés do Senhor, é para a glória dele, não é para o meu bem-estar. É que ele use isso para abençoar. Então vamos aqui. Veja o publicano. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Aqui você vê a oração como um caminho de quebrantamento, daquele que rasga o coração, daquele que se sente indigno, mas a misericórdia de Deus leva ele não para um templo feito por mãos humanas, mas leva ele para um lugar santíssimo, para um templo onde Deus está em toda a sua glória. Veja que nossa oração, irmãos, como a deste publicano, precisa ser baseada nos atos de justiça de Cristo, não como esse fariseu, que ele era cheio de justiça própria. Mas é a oração verdadeira, é aquela que está baseada nos atos de justiça de Cristo, aquela que é fundamentada pelas virtudes morais do nosso Senhor Jesus. É porque ele é o homem aprovado diante de Deus, ele é o intercessor. O Espírito Santo é o intercessor, é aquele que intercede por nós, dentro de nós, e aquele que intercede por nós, fora de nós, no trono da graça. É o nosso Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não temos nenhuma condição de chegar diante de Deus se não for pelos méritos de Cristo. Aqui está. Então, na presença de Deus, na comunhão da verdadeira oração, há um profundo senso de que eu sou indigno. Então, por que eu estou colocando isso? É importante, irmãos, e muito importante. Porque muitos cristãos não estão entendendo o que é vida cristã, mas sabem muito bem como viver uma religiosidade, que é uma farsa, que é um engano, que é uma mentira. É por isso que passa ano e entra ano, não tem crescimento espiritual. Você quer saber o quanto de religiosidade tem no seu coração? É só você fazer uma pequena análise sóbria, honesta, consigo mesmo, na luz de Deus. Não é autoexame. É você ver o quanto que você cresceu na sua vida cristã. Você é uma pessoa estagnada, na vida cristã você não estagna. Não existe estagnação na vida cristã. Se você pensa que você estagnou, você já retrocedeu há muito tempo. Porque a vida cristã ela é ascensional. Você cresceu? Você cresceu? E que tipo de crescimento é esse? À medida que a revelação dessa pessoa, à medida que a própria pessoa e a sua revelação, a experiência de Cristo, a experiência de viver Cristo, começa a inundar minha vida mais e mais. Meu amor por Ele, minha devoção a Ele, minha entrega a Ele. Isso é experiência cristã. O contrário disso é religiosidade. Estagnação é religiosidade.
Então vamos agora entrar no coração dessa palavra. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler numa versão bem próxima do texto original para ajudá-los a compreender. Embora muito clara a revista corrigida, a revista atualizada, as nossas Bíblias em português, está bem claro aqui o texto. Eu creio que não está muito difícil a gente entender a mente de Paulo aqui. Mas ele diz assim no versículo 1: embora não convém eu me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um homem em Cristo. Irmãos, o que é a vida cristã? Olha que pergunta interessante. O que é a vida cristã para você? Só existe uma definição para aquilo que é a vida cristã. A vida cristã é a experiência de uma vida em Cristo. É a vida de um homem em Cristo. É a vida de uma mulher em Cristo. Isso é vida cristã. O mais, religiosidade, espiritualismo. Vida cristã. A vida cristã é a experiência da vida de um homem, de uma mulher em Cristo. Ele vai dizer, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi levado até um mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se deve ele ter tido uma visão. Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. Mas ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem expressar. Eu me gabarei desse homem, mas o homem era ele. Mas não me gabarei de mim mesmo. Um contraste aqui. Ele diz, desse homem eu posso me gabar, mas de mim mesmo não. Mas o homem era ele. Então, quando Paulo se via nisso, ele disse, sim, eu posso me gabar, eu tive, a experiência sim, foi verdadeira, foi real. Mas ele vai dizer por que ele não podia se gabar. Observe a leitura. A não ser das que mostram as minhas fraquezas. Ah, irmãos, aqui Paulo entrou num ponto muito importante, perscrutador, um ponto que nos julga, que nos admoesta, que nos corrige, porque ele vai dizer das minhas fraquezas. E você lembra, por favor, que ele vai dizer assim no versículo 6 em diante. No entanto, se eu quisesse gabar de mim mesmo, isso não seria nenhuma loucura, porque ele teve as experiências. Porque eu estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Aí o versículo 7, mas para que não ficasse orgulhoso, ou mesmo me engrandecesse, por causa das visões e revelações maravilhosas que vi, eu recebi um espinho doloroso em meu corpo. Ele veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas, e impedir que eu ficasse soberbo e orgulhoso por causa das visões e revelações num plano mais alto, nos lugares mais altos. Você vê, irmãos? Você concorda comigo que a vida de um homem em Cristo, a vida de uma mulher em Cristo tem esse contraste? Por um lado, muita riqueza espiritual, que está à nossa disposição, muito desfrute espiritual, muito gozo espiritual, muitas experiências grandiosas. Você lembra quando os discípulos estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, no Hermon, e eles viram o Senhor na sua majestade e na sua glória. Eles viram o seu rosto resplandecendo de glória. Mas quando eles desceram do monte, o que eles encontraram? Um jovem, com um espírito que o atormentava, eles não puderam fazer nada. Esse é o contraste. A nossa incapacidade ainda desse corpo. As nossas limitações. Porque este é o cristão. E aí você vai entender por que tem que ser assim. Porque tem tudo a ver com o que nós estamos ouvindo aqui. Porque o cristão que não compreende isso, ele é tomado dessa fantasia louca
que varreu a igreja na década de 80, 90, que foi conhecido como a doutrina da prosperidade, onde havia um triunfalismo religioso no meio cristão, em que você era até, como dizia